Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 25, verso 31. Mateus 25. Mateus 25, verso 31 ao 34. Mateus 25, verso 31 ao 34, e depois nós vamos ler também o verso 41. Mateus 25, 31 ao 34 e depois somente o verso 41. A palavra de Deus diz aí o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, mesmo assentados. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos recebido, ó Deus, da parte do Senhor, de podermos estar aqui nessa noite, para juntos celebrarmos o teu nome. Mas agora nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa também falar ao nosso coração, ó Deus, de maneira que nós possamos compreender claramente a tua palavra, e todo tipo de impedimento, de barreira, de grilhão, que porventura, ó Deus, queira impedir o nosso entendimento desta palavra, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, toda a ação do diabo que se levanta para roubar do nosso coração esta palavra. Nós não aceitamos isso, repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer luz, entendimento e convencimento para o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, esses dias eu estava manuseando, pesquisando tudo o que já preguei para vocês aqui nessa igreja nesses 20 anos. Talvez você possa se perguntar assim: pastor, mas como é que o senhor consegue fazer isso? Eu não conheço nenhum pastor que faz isso, só eu mesmo. Não sei se é virtude ou defeito, mas eu paguei muito caro um profissional aqui na cidade para desenvolver um programa para mim, para que eu pudesse controlar as minhas pregações, os temas daquilo que prego para vocês. E por incrível que pareça, ao pesquisar sobre o que eu vou pregar hoje, eu não encontrei uma mensagem. Eu falei: não é possível, em 20 anos eu nunca preguei uma mensagem com esse tema. O tema da minha mensagem hoje, querido, é o juízo final. Porque você não ouve muitas pregações sobre o juízo final. Há pouco tempo, há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu preguei sobre os sinais da vinda de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre o juízo final, porque há muitas pessoas que não acreditam que haverá um dia de prestação de contas a Deus. É por isso que as pessoas estão vivendo hoje na sociedade como elas vivem. É por isso que as pessoas que praticam crimes, assaltos, arrombamentos, eles não acreditam que vão prestar conta a Deus. Eles não acreditam que existe inferno. Eles não creem nessas coisas. Eles até acreditam que aqui se faz, aqui se paga. É isso que essas pessoas andam dizendo.
Esse pessoal que governa o nosso país, por exemplo, e olha aqui, eu não estou falando de meia dúzia não, você pega esses 500 e tantos deputados, se você peneirar essa turma, se sobrar 2 ou 3 honestos, é muito. Esse povo vai arder no fogo do inferno, são gente que assalta o nosso país. Esses senadores, se você riscar um palito de fósforo, capaz de não ficar um, porque eles são quase todos eles enrolados com processos na justiça, eles roubam a saúde do Brasil, eles roubam todo o dinheiro destinado para a seca do Nordeste, eles saqueiam a nação e acham que vão escapulir, eles não acreditam em Deus. Se você olhar para o judiciário brasileiro, e eu não me refiro apenas ao STF, eu me refiro ao STJ, eu me refiro ao TRF 1, 4, 5, 6, agora já criaram acho que até 8, essa turma toda acha que vai escapulir diante de todo o tráfico de influência que eles vão realocando na sociedade para poder livrar da cadeia os espertalhões, os descolarinho branco, e então condenar o humilde. Essa semana eu estava lendo um jornal, é aquela coisa que sobe de indignação na sua alma, sabe? Aí eu vi a notícia, por incrível que pareça, o STF nega a um advogado a liberdade, que o advogado tinha feito uma petição para liberar um camarada que havia roubado R$64 de produto de uma loja. O STF diz, vai ficar preso. Mas e os bandidos que estão na República? Que roubam milhões, que saqueiam essa nação, o que morre de gente aqui no César Leite porque não chega dinheiro para poder atender a necessidade do povo. Esse pessoal não tem o menor pingo de temor de Deus, eles não acreditam que haverá um dia de prestação de contas. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler, quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Jesus está pregando e ele está anunciando para os seus discípulos e para quem mais estivesse ao redor ouvindo, que haverá um dia de prestação de contas. Jesus está dizendo que haverá o juízo final. Não é um discípulo, não é Pedro, não é Paulo, não é João, são palavras de Cristo. Porque se fosse palavra de Pedro e de João, alguém poderia até falar assim, mas foi um apóstolo que falou. Aqui Jesus está pregando, nesse texto Jesus está falando sobre o juízo final. E aqui nós temos da parte do próprio Jesus, uma descrição de como acontecerá, de como se dará e de como será o dia do juízo final. E o que é que o Senhor Jesus nos revela sobre o dia do juízo final? São muitas coisas, mas eu quero me ater a 3 apenas. Em primeiro lugar, Jesus diz que ele julgará o mundo, as pessoas e as nações. O verso 31 e 32 diz aí o seguinte: quando vier o Filho do Homem, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, ele disse, todas as nações serão reunidos na sua presença, e ele separará uns dos outros. Preste atenção. No dia do juízo final, diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus, que ele vai se apresentar, agora não como uma criança indefesa, agora não como um Messias que não pode manifestar toda a sua glória, não, no dia do juízo final, o Senhor se apresentará como rei e como juiz, e ele vai se assentar não numa manjedoura, ele vai se assentar num trono de glória, e todos verão o poder e o tamanho da sua glória, e todos os povos, ele diz, serão reunidos na sua presença, e quando os povos se ajuntarem, se reunirem na sua presença, Jesus diz aqui, que esse ajuntamento será imediatamente seguido por uma separação. Todas as pessoas
julgados serão divididos em duas categorias. Não haverá mais nenhuma diferença entre reis e súditos, não haverá diferença entre patrões e empregados, entre clérigos e leigos, entre pastores e ovelhas, porque todas as distinções, todas essas diferenças terão ficado para trás no passado. Só haverá dois grupos de pessoas: aqueles que um dia aceitaram Jesus e se arrependeram dos seus pecados e mudaram a sua vida de verdade, e aqueles que nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, aqueles que rejeitaram a graça de Deus, que nunca se converteram verdadeiramente a Cristo. Esses receberão no dia do juízo final a penalidade de eterna condenação no inferno. É isso que Jesus está dizendo, porque neste mundo, querido, entenda isso, neste mundo os tribunais podem ser corrompidos, neste mundo os juízes podem ser subornados, neste mundo as testemunhas podem ser compradas, nos tribunais dos homens as pessoas inocentes, elas são condenadas e os culpados muitas vezes são liberados como inocentes. Mas Jesus está dizendo que um dia você e eu, nós todos estaremos diante de um juiz reto para um julgamento justo, e ele diz: ninguém escapará. No dia do juízo final, todas as nações que já existiram e as que existem hoje, Roma, Grécia, Pérsia, Assíria, Estados Unidos, Brasil, todas as nações que existiram estarão diante dele e serão reunidas diante do tribunal de Cristo. E essa multidão, diz Jesus, ela será rapidamente, ele diz, separada em dois grupos. As pessoas não estarão separadas por nações, as pessoas não estarão separadas por famílias nesse dia. Jesus está dizendo aqui: nada haverá de semelhante a isso que você compreende, não. A cada indivíduo será colocado, diz Jesus, num dos dois grupos que ele vai separar. E quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12, João, vendo esse dia, o apóstolo João recebeu aquela visão de Deus do dia do juízo final, e ele escreveu dizendo assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amados irmãos, o juízo final ele será diferente dos tribunais da terra, porque no juízo final nós teremos um juiz, mas não teremos jurados. No juízo final haverá acusação, mas não existirá defesa. Lá terá uma sentença, mas não terá como a pessoa recorrer dessa sentença, não terá como alguém fazer um apelo dessa sentença. A única maneira de escapar desse julgamento do dia do juízo final, escute isso, a única forma de escapar desse julgamento no dia do juízo final é hoje. Mas como assim, pastor? A única maneira de escapar desse julgamento é agora, em vida. É aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, é arrependendo-se dos seus pecados enquanto há tempo, é permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração, o seu caráter, a sua mente, aqui nesse tempo presente. Porque, querido, quando nós chegarmos diante de Deus lá na eternidade, no dia do juízo final, nós não seremos de maneira nenhuma, não haverá possibilidade de mudança. A mudança acontece hoje. Se ela não acontecer hoje, ela nunca mais acontecerá na sua vida. O tempo da gente escolher o caminho, o destino da nossa alma é hoje. E se você não quer ser colocado de maneira nenhuma entre aquele grupo que vai estar à esquerda, e aqui não há nenhuma linguagem de provocação à esquerda, mas no verso 41 desse texto diz aí o seguinte: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amados irmãos, o lago de fogo é o lugar aonde os ímpios viverão para sempre separados de Deus, e eles sofrerão penalidade de eterno sofrimento no inferno, porque os ímpios não são só os bandidos e os assaltantes criminosos horrorosos que andam por aí. Os ímpios são todos aqueles homens e mulheres que nunca se arrependeram dos seus pecados, que nunca mudaram de vida, que nunca permitiram que o Espírito Santo transformasse os seus corações, que pecaram e continuam pecando, apesar de irem à igreja, mas nunca mudaram de vida. Os ímpios de Jesus, esses serão separados e colocados à sua esquerda e sofrerão penalidade de eterna destruição no inferno. No dia do juízo final, Jesus disse: Ele julgará as nações e os povos, e só haverá dois grupos: aqueles que estão à sua esquerda e aqueles que estarão à sua direita. E lá naquele dia não haverá possibilidade de mudança. O tempo de você e eu determinarmos o destino da nossa alma é hoje, é aqui e é agora. Em segundo lugar, no juízo final, o julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Desculpe a palavra sofisticada. Distinção significa diferenciação. Haverá uma diferenciação no dia do juízo final. O verso 34 diz aí o seguinte, olha só: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Preste atenção, queridos, a grande diferença que haverá entre os homens e mulheres lá no dia do juízo final, diz aqui o Senhor Jesus, é uma diferença extraordinária. A diferença que haverá lá no dia do juízo final, essa distinção, ela não será entre ricos e pobres, essa distinção, essa diferenciação não será entre aqueles que são doutores e aqueles que são analfabetos, essa diferença não será entre aqueles que são religiosos e os ateus, não será uma diferença que você vai notar entre os brancos e os pretos. A diferença que haverá entre aqueles que estarão lá diante do trono de Deus no dia do juízo final, a diferença será o seguinte: são aqueles que são benditos do Pai e aqueles que são malditos. É o que está escrito aí na sua Bíblia. Os malditos serão banidos para o fogo do inferno. No dia do juízo final, as pessoas, diz aqui Jesus, não serão apenas julgadas com justiça, mas elas serão separadas eternamente para destinos diferentes e opostos, segundo Jesus. Hoje, quando você e eu olhamos para a sociedade, o que é que a gente vê? Quando você e eu olhamos para a sociedade, a gente vê os justos e os ímpios, os santos e os pervertidos, os generosos e os avarentos. Todos esses tipos de pessoas vivem juntos, na rua, vivem juntos no trabalho, vivem juntos até dentro da igreja, mas no dia do juízo final, elas serão separadas para sempre. Uns entrarão na vida eterna de Jesus e os outros sofrerão penalidades de eterna destruição. Todos os homens e mulheres que vivem hoje, eles estão enquadrados apenas em dois grupos: os que são salvos e os que estão perdidos, os que são bem-aventurados e aqueles que estão condenados, os que são ovelhas e aqueles que Jesus chama de cabritos, aqueles que Jesus considera que serão colocados à sua esquerda. No dia do juízo final, o Senhor Jesus fará uma clara distinção, uma diferenciação entre as pessoas. O Rei dos Reis vai separar para sempre esses dois grupos. Nunca mais eles vão se encontrar. Porque no dia do juízo final haverá uma distinção entre ímpios e justos.
entre cabritos e ovelhas, uma separação definitiva para toda a eternidade. Em terceiro lugar, o juízo final, diz aqui Jesus, ele vai resultar em felicidade para uns e punição eterna para outros. Veja o que Jesus diz no verso 34. Jesus diz que o rei chama os seus amados. Está escrito aí no verso 34. Jesus chama aquelas pessoas que viverão eternamente ao seu lado por um nome excelente. E qual é o nome excelente que Jesus chama aqueles que vão viver eternamente ao seu lado no céu? O verso 34 diz aí que ele diz assim: vinde, benditos de meu Pai. Ele chama essas pessoas que viverão no céu eternamente ao seu lado de benditos de meu Pai. Esse será um dia de felicidade para essas pessoas que aceitaram Jesus, para essas pessoas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, que mudaram de vida, que não ficaram brincando de religião. No verso 41, Jesus diz que o rei vai se dirigir àqueles que viverão no sofrimento eterno, no inferno, e a essas pessoas, diz aí o verso 41, o rei dirá o seguinte: apartai-vos de mim. Por um lado, aqueles que viverão no céu são chamados de benditos de meu Pai. Aqueles que sofrerão uma penalidade de eterna destruição são ditos aqui por Jesus, chamados por Jesus, e Jesus diz assim: apartai-vos de mim. E ainda os chama de malditos. O verso 41 ainda diz que depois desse momento o Senhor vai enviá-los para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Meus amados irmãos, queridos irmãos, o dia do juízo final, ele será um dia de luz para uns e de trevas para outros. Será dia de felicidade para uns e também dia de severo juízo para outros. Será dia de alegria para uns e será dia de tormento eterno para outras pessoas. No dia do juízo final, só haverá dois destinos: céu de glória ou inferno de fogo. Haverá alegria eterna para uns e castigo eterno para outros. Haverá comunhão com o Senhor pela eternidade no céu, ou tormento eterno com o diabo e seus anjos no lago que arde com fogo e enxofre. Enquanto os salvos se alegrarão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, diz aqui o Senhor Jesus, os ímpios serão banidos da sua presença para todo o sempre. Serão lançados num lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados por toda a eternidade. Preste atenção. Eu disse tudo isso para chegar aqui. A pergunta que fica para você, para mim, para nós, é a seguinte: você está preparado para o dia do juízo final? Você está preparado para o dia do juízo final? Se seus olhos fechassem aqui agora, se seu coração parasse de bater aqui agora e você tombasse morto nesse banco, você tem certeza para onde a sua alma vai? Você tem certeza? Porque depois que os nossos olhos fecharem, depois que o nosso coração parar de bater, não há nada que nós possamos fazer para mudar o destino da nossa alma. De que lado você vai estar naquele dia tremendo do juízo final? Você vai estar à esquerda? Vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos? Ou você vai ouvir de Jesus: vinde, benditos de meu Pai? Você já se arrependeu dos seus pecados de verdade? Você já deixou Jesus transformar essa mente, esses lábios, o seu coração, o seu modo de vida, o seu estilo de ser? Já houve mudança de verdade nisso aí?
Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou todos eles e abandonou verdadeiramente? Ou você ainda está preso a essas condenações do seu pecado? Porque aonde a sua alma vai passar a eternidade não será decidido lá no dia do juízo final, não vai ser decidido naquele julgamento. Aonde a sua alma vai passar a eternidade é decidido aqui, hoje, em vida, é decidido nesse tempo que você e eu chamamos de presente. E eu digo isso porque tem muita gente no nosso meio que não entendeu essa verdade. Vem à igreja, canta, levanta a mão, bate palma, alguns até dão dízimo. Mas o seu coração só tem duas pessoas que conhecem de verdade: Deus no céu e você. E a gente sabe o quanto que nós somos malignos. A gente sabe o quanto que nós somos impiedosos, a gente sabe o quanto que nós somos amargurados, nós sabemos aquilo que passa na nossa cabeça, que a gente tem até medo de pensar, só que naquele dia vai ser tudo revelado. Hoje, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados e abandoná-los, se você decidir viver a partir de agora uma vida nova aos pés do Senhor Jesus, os seus pecados serão perdoados, o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Inclusive o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos no capítulo 8, no verso 1, ele diz para essas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que os abandonaram, que permitiram que o Espírito Santo mudasse a sua mente, o seu coração, o seu caráter e a sua conduta. Paulo escreve dizendo o seguinte: agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. É por isso que ele diz que essas pessoas poderão estar diante de Deus no dia do juízo final, sem nenhum medo, sem nenhum pavor, porque elas já sabem que não pesa sobre elas condenação, porque elas se arrependeram, elas permitiram que o Espírito Santo mudasse as suas vidas. Mas a pergunta que fica é sobre você. Em qual dos grupos você está? O da esquerda, que ouvirá: apartai-vos de mim? Ou você será colocado naquele da direita, quando ele diz assim: vinde benditos de meu Pai? E os benditos do Pai não são aqueles que nunca erraram, são aqueles que se arrependeram, são aqueles que renunciaram, são aqueles que abdicaram, são aqueles que se prostraram diante de Jesus e que o buscaram, e que procuraram santificar a sua vida, e que levaram uma vida séria diante de Deus, e que abandonaram todo tipo de transgressão. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite eu quero perguntar: você está preparado para o dia do juízo final? Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé e vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pense um pouco agora na sua caminhada, na sua vida. Pense um pouco na sua caminhada. E aí? Você está pronto para esse dia? Você está pronto para esse momento com Cristo? Naquele dia do juízo final, querido, não adianta você dizer nenhuma palavra, porque você não poderá dizer nada. Naquele dia, quem vai dizer tudo é o Senhor. Naquele dia, a única coisa que vamos dizer é aquilo que está revelado na Bíblia.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e mais nada. Porque se você não está pronto para esse dia, é sinal de que você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Você precisa tomar uma decisão por Cristo. Você precisa se arrepender de verdade, não de aparência, mas arrepender de verdade, querido. Você precisa renunciar o seu pecado, você precisa renunciar à transgressão, essa coisa que anda corroendo o seu relacionamento com Deus. Você precisa, nessa noite, abrir seu coração para o Espírito Santo transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar o seu coração, transformar você todinho. Porque a única forma de nós estarmos à direita do Pai naquele dia e ouvirmos dele: vinde benditos do meu Pai, é se hoje, aqui e agora, você e eu tomarmos a decisão de andarmos com Ele, com Cristo. E talvez você esteja aqui, querido, e você ainda não tomou essa decisão. E você quer tomar essa decisão: pastor, nessa noite eu quero tomar uma decisão. Eu quero de verdade tomar uma decisão por Jesus. Eu vou orar com você, querido. Eu quero que você levante sua mão, você que quer. Fala: pastor, eu preciso, eu quero, eu entendi. Deus te abençoe. Eu preciso. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero orar com você. Essa é a noite de você. Deus te abençoe, querido. Essa é a noite de você tomar a sua decisão. Deus te abençoe, querido. Essa é a noite de você tomar a sua decisão. Você sabe que precisa de uma mudança, mas para que você possa de fato entrar na vida eterna, você precisa de tomar decisões. Você sabe aquilo que destrói a sua vida, que destrói o seu relacionamento com a esposa, com o marido. Você sabe dos seus pecados. E você precisa tomar uma decisão. Quantos filhos precisam de tomar uma decisão nessa noite? São rebeldes, desobedientes a Deus, aos pais, às autoridades. Quantas filhas precisam tomar essa decisão? E nessa noite o Espírito Santo está falando com você. Não está falando com outra pessoa não, querido. Se você está incomodado, é porque o Espírito Santo está dizendo para você: é tempo de você romper com essas cadeias, é tempo de você abrir mão desse negócio, antes que isso te destrua, antes que isso lance sua alma no inferno. É tempo de você mudar. E eu quero orar com você. Você que quer essa mudança, sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Vamos orar aqui no altar. Você que levantou a mão, você que quer, que não levantou, mas quer, vem cá na frente, nós vamos orar, querido. Esse é um tempo da gente orar. Esse é um tempo da gente buscar a presença de Deus. Você levantou a sua mão, vamos orar então. Você que não levantou, mas sabe que precisa vir, venha. Não adianta resistir à voz do Espírito Santo, porque é ruim para a gente. O Espírito nos ama, quer o melhor para a nossa vida, quer o melhor para o meu coração, para o seu coração. Ele quer a eternidade para a sua alma. E até quando a gente vai resistir a essa voz do Espírito no nosso coração? A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não resistais. Então, querido, é hora de você e eu tomarmos uma posição séria diante de Deus. E eu sempre incentivo as pessoas a tomarem essa decisão. Sabe por quê? Porque antes de eu me converter, eu perdi as contas das vezes em que eu fui à frente aceitar Jesus. Mas eu não sei explicar isso para vocês. Eu devo ter ido, sei lá, eu estou exagerando, mas eu devo ter ido a uns 500 apelos. Mas pastor, toda vez que fazia apelo, ele lá na frente. Você acredita, Carlos, que nunca aconteceu nada comigo? Eu fui 500 vezes no altar e nunca mudou nada.
Mas um dia, em fevereiro de 79, eu ouvi um apelo. E naquele dia eu fui. E aquele dia foi diferente. Aquele dia algo explodiu no meu coração. Aquele dia algo mudou na minha vida. E mudou para sempre. Eu não sei explicar. Pastor, mas isso não foi uma vez? Eu fui um monte, gente, eu não sei nem dizer. Às vezes você está indo no banco olhando assim, mas o fulano já foi, que vem a 500 vezes. Tem gente que vem 500 vezes e é um momento assim de emoção, é um momento de temor. Nossa, o inferno existe. Nossa, eu não quero ir lá no juízo final. Não, mas tem hora que funciona, tem hora que Deus fala com a gente e muda para sempre o coração da gente. E aí as pessoas começaram a olhar para mim e falaram assim, rapaz, você está com jeito de pastor? Eu falei, eu? Ninguém, com jeito de pastor. Eu falei, eu? Houve uma mudança e houve um chamado. Então eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar juntos aqui, você que está na frente. Vai repetir depois de mim, Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço, porque o teu Espírito falou o meu coração. E eu te louvo pelo amor que o Senhor tem à minha vida. E nesta noite eu confesso os meus pecados e te peço a Deus, lava o meu coração, lava a minha mente com o teu sangue. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, e faço isso como um ato da minha livre vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui neste altar, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, realizar uma grande e profunda transformação na vida destas mulheres e na vida destes homens. Espírito Santo, que o Senhor possa criar uma estrutura nova no coração, na mente, no caráter da vida dessas pessoas. E aonde elas pisarem, aonde elas estiverem, que as pessoas possam identificá-las como alguém que tem a presença de Jesus. Nós oramos, abençoando a vida dessas pessoas, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.